Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco desse nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, mais uma vez tratando do fascinante tema Verdades Esquecidas, a ira de Deus. A ira de Deus que, repitamos mais de 30, 40, 50 vezes em todos esses programas, não contradiz a misericórdia, a bondade e a ternura de Deus. Porque o amor de Deus, diante do pecado, não aprova, não acolhe, rejeita. É a reação de Deus diante da rebelião do homem, ou seja, do pecado. E Deus, por amar o homem, corrige-o. E corrigindo-o, castiga-o. E castigando-o, pretende apenas que o homem se converta. O castigo de Deus, portanto, a sua ira, se acendem, se manifestam, chegam ao homem por ternura, por amor, por misericórdia. Nesse sentido que se deve entender a ira de Deus. No primeiro bloco, nós vimos algumas manifestações de iras santas. As iras que personagens da Bíblia experimentaram e que não são pecado, que não foram pecado. Por quê? Porque a ira santa, aquela que não é pecado, é uma reação justa, proporcional, legítima contra a rebelião do homem, contra o pecado do homem, diferentemente da ira pecaminosa, da ira condenada pela Bíblia, que é o impulso desordenado de alguém contra uma pessoa ou contra alguma coisa, geralmente isso fruto da falta de domínio que a pessoa tem sobre si mesma. Agora, nós vamos tratar de uma ira célebre, a ira santa, não pecaminosa, ira boa, que é a indignação extrema de uma grande personagem do Antigo Testamento contra o pecado do seu povo. Estamos tratando de Moisés. Moisés conduz o povo do cativeiro do Egito até a terra prometida. No meio do caminho, ele para com o povo aos pés do Monte Horebe e sobe para lá receber ele sozinho, das mãos de Deus, as tábuas da lei. Enquanto isso, o povo se impacienta e dirige-se ao seu irmão Arão, ao irmão de Moisés, sumo sacerdote. Faze um Deus para nós, esse Moisés está demorando muito. E Arão, sacerdote do Deus Altíssimo, irmão de Moisés, pede para todo mundo apresentar os objetos de ouro, para ele fundir esse ouro e fazer um bezerro de ouro, um Deus, um ídolo. E ele fabrica esse ídolo e o povo começa a festejar. Moisés desce do monte, já advertido por Deus que o povo estava idolatrando, o povo estava adorando a um ídolo, e quando chega, pergunta o que é que está acontecendo. Ele dialoga com Arão, o seu irmão, o mesmo que fez um bezerro de ouro. E diante disso, a ira santa de Moisés se acende. Vamos então agora ao clássico texto, Êxodo capítulo 32, versículos 19 e 22. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Arão respondeu: não se irrite, o meu senhor. Tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Não deixa de ser irônico que o próprio autor do ídolo, o próprio fabricante do ídolo, na verdade o grande responsável pela idolatria, tenha feito esse papel, tenha se dirigido a Moisés, pedindo a ele que ele não se irritasse. Que ironia! Mas o que nos interessa nesse relato não é a reação contraditória, diríamos até certo ponto ridícula, de Arão, mas a atitude de Moisés. Sua cólera se acendeu. Ele ficou
indignado. Uma indignação que, nessa proporção, não é pecado. Portanto, quando você reage contra esta conduta, contra essa postura, quando você se indigna, quando você diz isso não, isso jamais, é inadmissível. Você é envolvido por uma espécie de amargura, de dor de inaceitação do pecado. Estamos diante de uma ira santa, de uma ira que não é pecado, de uma ira que não é condenada pelo Senhor. Mas vamos de novo ao grande Moisés, ao grande legislador Moisés. Mais uma vez a sua ira se acende. E é curioso, o texto da Escritura diz que Moisés era um dos homens mais pacientes do mundo. A grande paciência comporta, ao mesmo tempo, a santa ira. A grande paciência, a grande serenidade, e pensemos em vários santos da história da Igreja, São Francisco de Sales, por exemplo, na introdução à vida devota, no Tratado sobre a Paciência e tantas outras obras suas, logo no começo, como bispo de Genebra, São Francisco de Sales era um santo irascível, era uma pessoa muito irascível que se destemperava diante dos ataques dos seus adversários, os protestantes, no cantão suíço. Mas depois de muitos dissabores, de muita oração, de muita súplica a Deus, foi favorecido com a graça da serenidade. Todavia, essa santa serenidade, essa paz que não se inquietava jamais, comportava consigo a santa ira, ou seja, a indignação diante do pecado cometido por quem quer que seja, da violação da lei de Deus, da profanação, da idolatria, seja lá de qual for a atitude que cercava o servo de Deus. Muito bem, agora vamos a Moisés, mais uma vez, ele, sempre ele, o grande Moisés. Levítico, capítulo 10, versículo 16. Dessa vez o contexto é um contexto ritual. Moisés prescreve e determina ao seu neto, ao seu sobrinho neto, digamos assim, porque este menino contra quem a ira de Moisés vai se acender é neto de Arão. E Arão é irmão de Moisés, portanto é um neto, é sobrinho neto de Moisés, a ira dele vai se acender. Moisés determina determinadas prescrições que devem ser observadas com relação ao sacrifício de um animal. As regras são bastante claras, cumpram isso, depois isso, só que Moisés descobre que o animal já havia sido imolado e a ira de Moisés se acende. Um homem zeloso, um homem meticuloso, um homem minucioso no cumprimento das leis de Deus no que toca ao culto, e que, diante dessa desobediência, dessa negligência, acende-se a sua ira. Vamos ao texto. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Aqui nós temos dois rapazes que não cumpriram o que Moisés determinou. Sua ira se acende. Ou seja, ele fica indignado, mas não foi isso que eu determinei. Não foi isso que estava prescrito. Irou-se. Quando nós, responsáveis pelo cumprimento de uma missão, delegamos tarefas, atividades, quando estamos diante de uma pessoa séria, de uma pessoa responsável, de uma pessoa comprometida, de uma pessoa meticulosa, de uma pessoa que, cumpridora do seu dever, e delega ordens bem precisas e elas não são cumpridas. A indignação, mas que absurdo é esse? Mas, afinal de contas, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu determinei. Essa ira não se acende, não deseja o mal, não agride, não fere, não tem a intenção de atacar de forma alguma, mas se indigna. Isso foi uma irresponsabilidade. Eu estou aqui indignado, eu estou aqui santamente furioso.
Repito, ira santa, cólera santa, fúria santa. Decorrente precisamente desta concepção, dessa definição que nós já vimos, reação diante da negligência, diante da irresponsabilidade, da preguiça, ou seja lá de qual for a atitude. Vamos ainda no Antigo Testamento a um episódio também de alguém que é da família de Moisés. O contexto é muito mais dramático. Moisés, que conduz o povo até a terra prometida, percebe que o povo se entrega à libertinagem, se entrega a toda sorte de pecados. E Moisés chega a chorar, está aos prantos, chorando. Só que não é apenas ele que é zeloso, não é apenas ele que está indignado, não é apenas ele que está com essa amargura profunda pelo fato de Israel estar desobedecendo a Deus. Existe um sacerdote, Finéias, que vendo a libertinagem do povo, pega uma espada e, de fato, dizima aqueles principais responsáveis por toda essa libertinagem. E Deus Todo-Poderoso, diante dessa reação zelosa, dessa reação santamente irada de Finéias, dirige-se a Moisés, dizendo: a minha ira não vai mais extinguir esse povo, porque Finéias, que tem o mesmo zelo que eu, já se manifestou. Vamos ao texto do livro dos Números, capítulo 25, de 10 a 11. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso, não os extingui em minha cólera. Finéias tem a mesma cólera de Deus, o mesmo sentimento de Deus, o mesmo zelo de Deus, a mesma reação indignada diante do pecado dos homens. Uma ilustração das muitas das manifestações das iras santas do Antigo Testamento. No próximo encontro, com a graça de Deus, retomaremos esse assunto. Dessa vez, vamos para o grande sacerdote, o grande profeta Elias, que vai dizimar 450 sacerdotes de Baal, vai fazer com que venha fogo do céu para consumir 50 soldados com o seu representante e mais uma vez outro representante com mais 50 soldados. Até o próximo domingo, se Deus quiser.